A palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, peço desculpa a todos pelo atraso, na celebração. Acabou que a gente tem uns encontros, o pessoal que ia trazer o povo da São Pio não foi, e aí acabou atrasando um pouquinho. Por isso que a gente começou mais tarde, mas eu vou ser bem breve na reflexão. Quero dizer da alegria de vir aqui, nesta casa, e de celebrar aniversário do meu amigo Zaqueu aqui. Está aqui, faz hoje 48 anos de idade, deve ter uns 18 anos de missão. 9 anos de missão? 9 ou 19? 9. Se pessoa que fala esquece, uma pessoa que escuta não esquece. Zaqueu é meu amigo de coração, é muito caro para mim a vida dele, amo demais ele, por isso fiz questão de vir aqui celebrar o aniversário dele nesta casa. E hoje celebramos a liturgia de Nossa Senhora das Dores da Virgem Maria, Para mim essa data é muito importante, não só por ser aniversário do meu amigo Zaqueu, do pai da irmã Maria, não é hoje também? O pai da irmã Maria, também é outro amigo meu, e também é aniversário de falecimento de um dos meus filhos, faleceu bem no dia de Nossa Senhora das Dores, e nesse mistério eu consegui mergulhar profundamente com esse acontecimento na minha vida, e quero passar um pouquinho para a comunidade sobre o que representa essa dor de Maria, essa dor da Virgem, a dor de Cristo, a nossa dor, a dor pela obediência a Deus. A obediência a Deus nos traz um certo conflito conosco e com o mundo. Então, por isso que causa dor. A diferença é que a dor da obediência não é uma dor qualquer, é um sacrifício, não é um sofrimento. Sacrifício, como eu preguei já no retiro, vem da palavra latina, da junção de duas palavras latinas, sacro face, tornar sagrado. Pede só para as crianças não gritar aí no fundo, filho, para eles brincar, mas sem gritar, por favor, quem está mais perto aí. Nós estamos sem microfone, é difícil para ouvir, Então, a palavra sacro face, que deu origem à palavra portuguesa sacrifício, quer dizer exatamente isso, tornar sagrado os momentos difíceis. Porque um momento difícil pode te tornar uma pessoa melhor, se você se abrir a Deus, e pode te tornar uma pessoa pior, se você se rebelar contra Deus. Então, na verdade, essa festa hoje é a festa da obediência até as últimas consequências. O dom da obediência, tanto de Cristo quanto da Virgem, da obediência a Deus levada às últimas consequências. Eu lembro que em uma das vezes que a minha esposa ficou grávida e foi ter um neném, e todos os médicos da USP já sabiam da nossa história, porque já tinha falecido 2 filhos meus, por uma síndrome que a gente tem. E aí eles começaram por que você não opera? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que um monte de conselhos, mundanos assim, mas que vão
contrário ao ensinamento moral da igreja, né? E uma vez, em particular, ela estava com muita dor depois do parto e sofrendo muito ali. E ela pediu para que fosse medicada um analgésico para que ela não sentisse dor, e a enfermeira virou para ela e disse assim: por que você não pede agora para seu Deus? Então, a obediência a Deus, levado ao extremo de quem está levando a coisa a sério, não está brincando, ela gera sacrifício. Não sofrimento, sacrifício, né? Ela gera momentos de dor por amor e por obediência a Deus. Na verdade, essa virtude da obediência, ela desmascara a falsa santidade. Ela desmascara a falsa pobreza. Ela desmascara a falsa castidade. Ela desmascara a falsa pose de santidade. Diante da obediência se mostra quem é e quem não é. A pessoa pode parecer santo para todo mundo. A pessoa pode ter fama de santo. A pessoa pode ter fama de uma pessoa completamente de Deus, né? Se ela não tiver essa virtude da obediência a Deus, tudo isso é vão. Não só serve para aumentar o ego dela, né? Lembra que eu contei a passagem de São Francisco no retiro? Como nem todos estavam, vou repetir. São Francisco, uma vez falando sobre a obediência a seus frades, disseram para ele, bem no comecinho da vida franciscana, que tinha um frade num convento que era um homem muito santo, e ele tinha ido visitar, São Francisco tinha ido visitar esse convento. Tinha um homem muito santo, que era muito rigoroso na penitência, que pregava muito bem, que falava muito bem de Deus, que fazia jejuns e orações e vigílias, e que era um homem exemplar. E São Francisco disse para o guardião dele, né? São Francisco olhou e disse: esse homem está possesso pelo demônio. E todo mundo ficou contra. Fala, como Francisco pode falar uma coisa dessa? Ele nem mora aqui com ele, ele nem vê as virtudes que nós vemos todos os dias, ele não está presente aqui. Que autoridade ele tem para falar que um homem santo está possesso pelo demônio? E eles interiormente se rebelaram contra Francisco, mas não externamente. Então Francisco disse para ele: eu vou propor para eles, depois de uma semana quase eles foram até o convento de São Francisco. Francisco falou: eu vou propor a vocês que digam a ele uma obediência. Eu vou mandar alguma coisa para ele fazer, e vocês vão ver se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Ele falou: pode falar, que ele com certeza vai cumprir, porque ele é um homem temente a Deus. Aí Francisco disse: então mande que ele se confesse 2 vezes por semana com o tal sacerdote. Os frades se alegraram, porque ele falou: isso vai ser fácil para ele. Eu pensei que ia falar para subir uma montanha arrastando um carro nas costas, mas tão simples, se confessar 2 vezes vai ser moleza. Quando eles chegaram todos felizes para falar com esse frade no convento, disseram para ele: olha, Francisco propôs um ato de obediência de sua parte, né? Só para que você prove que de fato você quer ser de Deus. E ele ficou calado olhando para os frades. Eles disseram: ele falou para que você se confesse 2 vezes por semana com tal sacerdote. E o homem gritou: não servirei. Ele gritou: não servirei, que é o que Lúcifer gritou diante de Deus. Não servirei. Rasgou as vestes, saiu e morreu no deserto. Esse homem. Eles ficaram impressionados. Como o demônio poderia ter tomado essa cara de santo? E como Francisco, pelo Espírito Santo, percebe que aquilo era só fachada? Não é que São Francisco tinha, embora ele fosse um dos maiores santos da igreja, na minha opinião, o maior, não é só por causa disso que ele descobriu, é porque ele sabia que diante da obediência se mostra quem é e quem não é. E ele já notava
na postura desse tal frade, uma desobediência. A postura dele já era uma desobediência. Ele não cantava no coro porque ele tinha um voto de silêncio. Ele não entrava com os outros para rezar na capela porque ele tinha as orações próprias dele. Ele não vivia comunhão com os demais. Ele era entre aspas, um santo isolado dos outros. Ele queria viver num céu particular que não existe. Francisco bateu o olho, caiu a capivara inteira do cara nele, né? Então, diante da obediência, caiu a máscara de uma falsa santidade, de uma falsa pobreza. A gente vê às vezes as pessoas, até de novas comunidades, andando pobremente. Você olha externamente, a roupa está rasgada, pobremente, tudo assim, mas o coração está cheio de orgulho e desobediência. Então, por fora é pobre, mas por dentro é rico. Por dentro não se abre, não quer se abaixar à vontade de Deus. Não acredita que Deus pode dirigir alguém por outro alguém tão pecador quanto. Um pouquinho de água. O que fez Satanás se rebelar contra Deus foi exatamente isso. Ele não tinha problema nenhum em servir a Deus. Deus é maior que ele, via isso claramente. Ele não tinha problema. Ele teve problema quando disse que Deus ia se fazer homem e que ele seria submisso a Deus, todo homem. Então ele não quis se submeter a isso. E às vezes a gente cai nesse mesmo pecado do orgulho de Lúcifer, que é exatamente isso. Eu acredito e obedeço a Deus diretamente, como se eu pudesse ouvir diretamente todo o tempo que Deus diz. Mas eu não obedeço a Deus pela boca do meu guardião, porque eu vejo que ele é um pecador igual eu. Então eu não acredito que Deus tem o poder de conduzir através de uma pessoa fraca. Isso é o mesmo pecado de Satanás. É o mesmo pecado de Satanás. São Francisco tem uma frase bonita que nesse livrinho aqui, ó, Instrução, o Serviço da Autoridade e da Obediência na Igreja, um documento da Igreja, onde São Francisco trata sobre as obediências difíceis. Quando é difícil ser obediente, quando a ordem dada parece não ter muito sentido, é nessas horas que a obediência se mostra. É nessas horas que mostra quem é quem. É nessas horas. Eu lembro na minha vida, quando eu fazia parte de outra comunidade, eu estava nessa comunidade desde o início. E em um certo momento, depois de uns 10 anos de comunidade, se criou um novo movimento dentro da comunidade, onde todos os casais, antigos e novos, voltariam para a escolinha, né, primeiro ano de formação, iam ser formados, né, pelos religiosos dessa comunidade. E eu era o leigo mais antigo da obra, né? Inclusive aqueles que davam formação foram formados por alguém que eu formei, né, dentro da comunidade, né? Para ter uma ideia. Eu fui o primeiro a me sujeitar. Eu não perdi um encontro. Fui em todas as formações. Sentava na primeira cadeira para dar exemplo para os outros de obediência. O fundador daquela comunidade tinha dito: olha, vamos fazer assim, por bem da comunidade vai ser assim, os mais velhos que dê exemplo. Eu não falei, não, eu vou ser formado por esse menino que mal sabe fazer um curativo? Eu vou ser formado por esse... Não. Eu acreditei na palavra daquele fundador, que o Espírito Santo, por aqueles jovens inexperientes, iriam conduzir, porque essa era a vontade do Espírito, e eu fui o primeiro a ficar ali. E aprendi bastante coisa com os que foram formados pelos que eu formei. Aprendi bastante coisa, porque todos somos de Deus, e o ensinamento vem de Deus, sempre vem para formar. Ninguém já está completamente formado. Todo mundo tem coisa para aprender. Então ali, diante de uma obediência que parece que não tem sentido, ali Deus preparava o meu coração para conduzir uma comunidade inteira.
Se eu tivesse dito não servirei, não vou, que é isso? Tudo que eles vão falar lá eu sei decor, né? Eu estaria pobre por fora e orgulhoso por dentro. Francisco fala também das obediências difíceis que afastam as pessoas das comunidades por causa do orgulho. Então a maioria das desistências dentro de uma comunidade não é por falta de vocação, nem por falta de identificação com o carisma. É por causa de dificuldade de convivência. A maioria das desistências. Não é porque a pessoa percebeu que não tem, claro, tem algumas exceções, mas não é porque a pessoa percebeu, eu não tenho vocação para ser padre, eu não tenho vocação para ser freio, não tenho vocação para ser freiro. Não é isso. Eu não tenho esse carisma da comunidade. Não é isso. A pessoa se identifica profundamente com o carisma, por isso que quando vai embora vai chorando. Se identifica profundamente com a vocação, por isso que quando vai embora depois chora. Porém não consegue conviver com os demais, não suporta a obediência dos seus guardiões, não acham eles em condições de ser guardiões, julgam que eles não podem fazer, não estão no lugar errado, não deveriam estar ali, né? Então a pessoa vai embora por falta de convívio, de harmonia no convívio e por falta principalmente de viver a obediência na sua radicalidade, de acreditar que é possível sim Deus conduzir uma casa por alguém tão pecador quanto eu. É possível sim, Deus tem poder para isso. Deus tem poder para isso. Conduz a igreja no mundo todo para um homem, pelo Papa, que é fraco como nós, mas é um homem de Deus. Deus conduz a igreja por ele, Deus conduz a paróquia pelo sacerdote, por mais que ele seja fraco, desde que o coração dele seja reto diante de Deus, que com suas fraquezas queira continuar caminhando, né? Seja sincero. E Francisco diz assim, quem aguenta a perseguição para não querer se separar dos seus irmãos, permanece na verdadeira e perfeita obediência e oferece pelos seus irmãos a sua própria alma. Olha que forte isso. Olha que forte que Francisco fala. Que quem aguenta a perseguição, por exemplo, a pessoa se sente perseguida pelo guardião, pelas ordens que o guardião dá, mas ela aguenta o tranco. Ela aguenta aquilo ali. Aguenta isso antes de querer se separar dos seus irmãos, para não ter que separar dos seus irmãos. Então ela aguenta e suporta tudo aquilo para não se separar. E oferece aquilo pelos seus irmãos. Francisco classifica isso de perfeita obediência. E ainda, nesse mesmo documento, termina dizendo assim, nestas obediências difíceis é que se pode compreender profundamente o sentido da missão como oferta obediente de si mesmo, que atrai a bênção do Altíssimo. No finalzinho da primeira leitura de hoje, o apóstolo escreve assim: que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Tudo isso nos ensina. Obediência desvinculada de sacrifício não existe como virtude. Obedecer o que eu gosto, obedecer o que eu concordo, obedecer o que eu acho mais certo, não é virtude da obediência. Não é. A virtude da obediência, e aqui o apóstolo fala que o próprio Cristo, sendo filho, se submeteu à obediência. Ele se submeteu ao julgamento de Pilatos. Quem era Pilatos perto do Filho de Deus? Não só se submeteu ao julgamento, mas à sentença de Pilatos. Ele se submeteu. Ele era Deus, ele viu que foi injusto aquilo. Mas experimentando obediência, experimentando o sofrimento, aprendeu o que significa a obediência ao extremo a Deus. Assim também é a Virgem das Dores, diante da cruz. Tantas coisas ela podia questionar, mas me foi prometido que o meu filho seria rei.
mas me foi prometido que eu sou a mãe do Filho de Deus, mas me foi prometido que ele tomaria o trono de Davi, e agora estou diante dos meus olhos, meu filho crucificado. Imagina só, você vendo seu filho dando o último suspiro na cruz, sabendo que ele é inocente, em silêncio. É o exemplo perfeito da obediência levado às últimas consequências. Então, para permanecer numa vocação, seja ela do matrimônio, seja ela o sacerdócio, seja ela a vida consagrada, é necessário de verdade, levar a obediência a sério. A virtude da obediência a sério. Quantas vezes você acha, eu como fundador partilho isso com vocês, quantas vezes eu me vejo diante de situações que eu não concordo, assim, não concordo na hora, né? Eu vejo a dificuldade da comunidade, quantas contas temos na comunidade, quanta dificuldade para levantar o aluguel de cada casa, a reforma de cada casa, quanta dificuldade existe, quanto pouco empenho existe dos próprios missionários em tudo isso, com exceções, mas alguns praticamente não ligam para as coisas. Quando eu vejo tudo isso e eu sinto no meu coração que nós devemos abrir uma outra casa, interiormente, humanamente, porque sou humano, eu não concordo na hora, mas eu obedeço. Quando eu vejo que as pessoas querem vir, que nem uma vez uma senhora veio, queria bancar nossa despesa mensal, era 18 mil, tá, eu banco. E eu senti que o Espírito Santo me dizia, não quero assim. E eu disse, não quero, senhora. E ela foi embora, eu quase chorei. Não quero. Porque por que eu não quis, né? Mas eu não quis por obediência a Deus. Porque não era para ser assim. Era para ser de outra forma. Dessa forma que Deus nos educa. Com o suor de cada um, o empenho de cada um vai sendo restaurado, cada um vai sendo transformado. Então a obediência a Deus nos traz sacrifício. Nos traz sacrifício. Quando se assume numa comunidade como a nossa, que tanto os leigos casados quanto os celibatários assumem o voto de obediência, se deve levar isso muito a sério, né? É maior do que a dificuldade de convivência, é maior do irmão que me magoou, é maior do que o guardião que me mandou uma coisa sem pé, sem cabeça, maior do que tudo isso. Se eu estou disposto, se eu assumir um voto de obediência, seja por um ano, que esse ano eu seja fiel. O ano que vem não vou renovar se eu não quero. Não renovo, vou para minha casa. Mas quando eu renovar, enquanto eu tiver com voto, ou se for voto perpétuo, que se leve isso muito a sério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.